Diego, por que quando eu resolvo um problema vem outro pior? Será que o budismo traz coisa ruim para mim? E outra, me explica o que é Theravada e Mahayana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo do canal sempre é trazer de uma forma mais descomplicada, mais simples, mais fácil a prática do budismo. E aqui eu foco muito no budismo Nichiren, falo também de budismo em geral, mas focado no budismo Nichiren, para que você possa entender, praticar e ser cada vez mais feliz. Esse aqui já é o 6º vídeo de perguntas e respostas e eu trouxe 2 perguntas aqui que realmente vai ajudar bastante a gente no dia a dia, né? A primeira é da Cleide, ela falou o seguinte aqui no YouTube: hoje faz 41 anos que recebi o Gohonzon. Me explica por que quando eu venci um obstáculo vem outro pior. Hoje estou sem vontade de orar. O que fazer? Esse é um problema muito comum até, que as pessoas elas relacionam. Lógico que quando a gente aprende a recitar o Daimoku, a gente aprende a resolver problemas, né? Mudar o nosso karma. Mas muitas vezes a gente fica diretamente relacionando tal coisa foi com tal coisa. Lógico, a gente busca enxergar os objetivos, os benefícios na nossa vida. Então, se eu estou começando a fazer Daimoku e eu começo a perceber que tem coisas boas acontecendo, eu já diretamente ligo uma coisa na outra e falo assim, o Daimoku está me fazendo bem. Mas também, ao mesmo tempo, às vezes pode acontecer coisas ruins e aí você fala assim, foi só eu começar a fazer Daimoku que apareceu coisa ruim. Então o Daimoku não é bom, ele me traz coisas ruins. Será mesmo? Olha só, primeira coisa a gente vai relacionar quanto ao karma, tá? O karma é a nossa ação, a nossa reação sobre tudo o que acontece. Se eu estou começando a fazer a prática, eu tenho que começar a perceber, e eu estou aprendendo isso, que é aprender mais sobre o karma, né? Então, tudo o que acontece comigo e tudo o que acontece ao redor de mim, as situações, são o meu karma. As coisas vêm até mim, né? Eu estou vivendo aquela situação e a minha reação quanto àquilo vai ser diretamente importante para que eu possa saber o que fazer, né? Naquela situação, se ela é frequente ou não, eu tenho que saber, será que é melhor eu agir desse jeito ou desse jeito? Quanto mais reativo você for, mais por impulso você vai fazer alguma coisa, seja boa ou seja ruim. E aí, né, primeira coisa é você entender o karma. Então quer dizer, se eu estou começando a olhar o karma, mas eu não quero aceitar que algumas coisas ruins estão acontecendo porque eu estou tentando mudar o meu karma, né? Então eu lanço um objetivo, eu quero mudar a situação X. E aí eu de repente me coloco ali para fazer a coisa rodar, né? Só que, logicamente, é como se você estivesse varrendo o chão. Muita gente ouviu já essa analogia, né? Eu começo a varrer o chão, vai levantar poeira. Então, determinadas coisas que, enquanto você estava na sua zona de conforto, você não fazia aparecer, porque você também não mexia, agora que você está querendo mudar a sua vida, algumas coisas vão mudar, né? Algumas pessoas vão ter também algum tipo de reação quanto a esse novo comportamento que você está tendo, né? E aí você não quer aceitar isso? Então, a primeira coisa é começar a perceber o seu karma, inclusive o karma, né, das pessoas que estão ao seu redor. Porque tudo que você vai fazer vai gerar uma onda sucessiva de mudanças também. Então, quer dizer, se você quer fazer uma coisa boa e você percebe coisas boas, o Daimoku é legal, mas se por acaso você está fazendo coisas que você quer e aí vem algum objetivo, né, algum obstáculo no seu objetivo, e aí o Daimoku não é legal, então é complicado você começar a julgar o Daimoku pelas coisas que estão acontecendo diante da sua maturidade quanto aos problemas que acontecem, não é verdade? Primeiro ponto é esse. Segundo, se você está aprendendo mais e mais e mais o budismo, tem um conceito chamado 3 obstáculos e 4 maldades, tá? Já falei aqui em outros vídeos, mas vamos lá. Quando você faz, né, essa mudança, você determina a sua mudança comportamental, você vai encontrar esses 3 obstáculos e ou 4 maldades, né? 3 obstáculos, né? Tem um vídeo inteiro falando sobre isso, é um tema longo até, mas para resumir os 3 obstáculos são 3 tipos de coisas que vão começar a atrapalhar o seu desenvolvimento, tá? Então, alguma coisa, né? A preguiça, o horário, alguma coisa que acontece, tudo para parecer que vai dar errado
o seu caminho ali para você se iluminar ou para as coisas irem dando certo, seus objetivos serem alcançados. Ao mesmo tempo, podem acontecer 4 maldades. Então, se um atrapalha, as maldades impedem, tá? Às vezes uma coisa física, às vezes uma situação realmente que te, entre aspas, pune, né? Uma coisa que te impede de fato de você fazer a prática, de você fazer o Kosen-Rufu, de você ir nas reuniões, ou sei lá, né? Então a gente chama de maldades, num termo geral, né? Tudo, né? Ah, é a maldade pegando, tá? Bom, eu até vou fazer um outro vídeo falando sobre maldade, mas a gente também tem que entender que são fatos, né? Que podem ser de atrapalhar, pode ser mais impeditivos mesmo, mas quando você, volta lá naquele ponto, você percebe o seu karma e aí você liga nesse conceito, opa, eu tô no meu caminho, eu quero de fato fazer isso, eu quero realmente chegar naquele objetivo e eu tô vendo que isso tá me atrapalhando, isso tá querendo me travar, né? Me tirar da prática, do meu conhecimento, da minha fé. E aí você fortalece mais ainda a sua prática para você vencer todos esses obstáculos. Vencer os 3 obstáculos, vencer as 4 maldades, também chamado de Sanshoshima, e você chegar onde você quer. Não quer dizer que você não vai viver problemas depois de resolver uns problemas, né? Aí volta na questão do karma. Quanto mais você conseguir ir transformando o seu karma, ou seja, a sua condição de sabedoria para a transformação da sua reatividade, mais aos poucos você vai amenizando o efeito kármico na sua vida, amenizando os problemas. Porque se eu começo a vencer esses problemas, essas maldades, esses objetivos, esses obstáculos, estou confundindo as palavras aqui, esses obstáculos, né? Quanto mais você ir aprendendo a vencer esse tipo de obstáculo e também de maldade, nas próximas vezes você vai estar calejado, você vai estar experiente e cada vez mais esses obstáculos eles vão ser menores, vamos dizer assim, tá? Então, se por acaso você está vivendo uma coisa, venceu um baita de um objetivo e daqui a pouco logo aconteceu outra coisa, primeiro, é a vida, tá? A vida é uma sucessão de problemas a serem resolvidos. E se você viveu aqui, venceu esse e apareceu outro, na própria palavra outro, de repente é diferente. Se aparece no mesmo problema, no mesmo tipo, ainda tem coisa para você aprender, tem coisa para você vencer. E aí sim, você pode perceber que quando você vencer de novo e de novo, cada vez mais vai ser menorzinho, porque você vai ser experiente, você vai saber até antecipar, né? Não criar uma condição que esse tipo de problema não aconteça mais. Mas não quer dizer que você não vai ter nunca mais problemas. A vida é o problema até o final da vida, né? Então, quanto mais você ter fé, né, e realmente trabalhar sua mente para ir vencendo, né, esse problema kármico, né, de reatividade sobre todos os fatores diante dos seus objetivos, mais você vai ter felicidade, porque você vai conseguir ir vencendo e cada vez mais essa sabedoria, essa tranquilidade vai permear na sua vida para você ir vencendo cada vez mais com tranquilidade tudo que vai aparecendo na sua frente. Então, olha só, mesmo com 41 anos de prática, como a Cleide falou, vai acontecer, né? E vai acontecer até os 80 anos de prática, não importa, né? Mas como você vai vencer esses problemas até o final? Esse é o ponto-chave da prática budista, tá bom? A segunda pergunta, ela vem do TikTok, foi a Ana que fez, e ela fala o seguinte: o senhor poderia me explicar sobre o Theravada e o Mahayana? Sim, qual a diferença do Theravada e Mahayana? Muita gente nem conhece a palavra Theravada, conhece a palavra Hinayana, mas ela não é uma palavra legal de ser dita. Por quê? Hinayana significa pequeno veículo e Mahayana significa grande veículo. Qual que é a diferença? Depois da morte do Buda, as pessoas começaram a montar grupos para realmente reviver, continuar mantendo os ensinamentos do Buda, só que eram muitos sutras. E cada grupo foi meio que escolhendo ali. Só que o grupo Theravada, né, eles escolheram mais ensinamentos onde era mais uma coisa autodidata, uma coisa mais própria, né, só as próprias pessoas buscando ali o conhecimento e não tinha muito uma preocupação de poder passar o conhecimento, né, de ensinar as outras pessoas. Então era um grupo mais fechado. E eles buscavam muito atingir o Nirvana ainda nessa existência em vida. Né, uma coisa muito de realmente extinguir, né, de uma forma física todo tipo de sofrimento. Então
né, muita meditação e é uma coisa muito que realmente o cara se excluía do mundo para tentar só viver aquilo, uma prática praticamente anterior até a própria iluminação, né? Desde uma coisa meio ascética, tá? Mas é um grupo, tá? Só que esse grupo não se desenvolveu muito, né? Porque eles também não tinham uma forma de popularizar, eles não queriam popularizar o ensinamento do Buda. E ao longo do tempo, outras pessoas, outros grupos foram realmente tendo mais esse objetivo, onde esse grande conceito que foi do próprio Buda, né, de, poxa, vou ensinar as pessoas a iluminação, então essa popularização do budismo, ela foi aumentando. Então as escolas elas foram aumentando, alguns reis muitas vezes patrocinavam aquilo por ter se convertido ao budismo, então montava mosteiro ali, né, montava escolas, templos, para que eles pudessem ir praticando e trazendo mais pessoas e tal. E, logicamente, os grupos eles foram se multiplicando e cada vez mais foram montando escolas diferentes. Então, tanto o budismo Nichiren, quanto o budismo tibetano, quanto o budismo Zen, quanto o budismo Terra Pura, todos são derivados dessa linhagem Mahayana. Então, tem a Theravada, que chamam de Hinayana, porque eles diminuem, né, uma forma de falar pequeno veículo. Ah, esse aqui é um veículo, mas é pequeno, só poucas pessoas acabam tendo o conhecimento. Elas buscam, né, mas a coisa não se propaga tanto, né? Já aqui, o grande veículo é justamente a forma de você entender o budismo e popularizar ele, né? Trazer para todo mundo, porque o Buda falou, vou ensinar para todo mundo, né? Todos têm o direito à iluminação. Então, dali, cada escola foi tendo as suas práticas, as suas tradições e foram cada vez mais, né, entendendo e estudando partes também do ensinamento do Buda, sutras. E, por exemplo, no budismo Nichiren, como eu sempre falo, a gente foca muito no Sutra do Lótus. Tá? Então, a diferença é essa. Uma linha que é a Mahayana, ela busca popularizar, né, a iluminação para todos, mas ainda assim, cada escola a sua maneira, a sua tradição. E o Theravada, também conhecido, mas não é legal divulgar o nome, Hinayana, é um grupo menor, né, que busca ali realmente uns ensinos mais iniciantes do Buda, tá bom? E a terceira pergunta aqui é da Ana Castro, mas agora é uma pessoa aqui do YouTube. E ela fala o seguinte: karmas de doenças mentais demora para transformar? Karmas de doenças mentais está muito ligado àquela primeira pergunta de 3 obstáculos e 4 maldades. 4 maldades, inclusive uma delas pode ser alguma coisa que te impeça a prática, te impeça de viver aquilo. Então, uma condição que de repente te impeça, uma doença mental, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, ou demência ou alguma outra coisa que realmente faça com que ela não consiga compreender e ter a praticidade do budismo nessa existência, é uma maldade, infelizmente. E a gente fala muito do karma mutável e do karma imutável. Será que a gente consegue descobrir? A descoberta é só na prática. A gente tem a vida inteira para saber se ele vai ser mutável ou imutável. Tem coisas que a gente consegue perceber de uma forma mais direta, né? Ou até talvez previsível. Ah, isso aqui, se eu mudar, eu consigo transformar. Parece que sim, e de repente eu atinjo aquilo e realmente mudei na minha vida. Então foi um karma mutável. Assim como tem coisas que eu percebo que é um karma imutável. Se eu perder um braço, é um karma imutável. Não tem como talvez transplantar outro braço, né? Já a tecnologia está melhorando aí, mas a princípio, né, se eu perder um braço, vou perder o braço. E é um karma imutável, não tem como eu voltar nisso. Mas ainda assim, o budismo ele busca mais profundamente, né, você compreender. Por isso que a iluminação não é só a alegria de repente ter alguma coisa de volta, mas sim você compreender como que você vai ser feliz apesar dos problemas que você tem, tá? Então, o karma, né, de doenças mentais depende muito, né? Tem doenças mentais que podem ser solucionadas, às vezes até com uma terapia, com um tratamento, com remédio e tudo mais, né? Ou que pelo menos dê uma condição de vida, uma dignidade da vida para a pessoa ainda assim ter condições de viver e viver bem, com qualidade. Tem doenças, né, mentais que de repente pode inviabilizar a pessoa de conseguir viver, né? Por exemplo, sei lá, Alzheimer, a pessoa ela vai e realmente algumas pessoas vão piorando, né? Até chega uma parte da vida dela que ela já não enxerga, não consegue perceber quem é a própria família, né? Então debilita muito. Então isso acontece. O Daimoku vai reverter isso? Olha, a ciência, por exemplo, para Alzheimer, né? A ciência ainda não reverteu
totalmente isso com algum tipo de tratamento. Dá para você ir melhorando, dá para você ir tratando, mas, como eu falei, profundamente olhando pelo olhar budista, é você enxergar e falar como que apesar disso eu vou viver com qualidade, como que eu vou dar dignidade, né, na vida dessa pessoa, ou se for na minha, né, como que eu consigo ainda vivendo com dignidade e poder ser feliz em cada momento, em cada condição que eu estou vivendo ainda, né? Então isso você acaba transformando também o karma, né? Porque você muda a expectativa sua e alheia, né, das pessoas que estão perto para... Às vezes a pessoa, ela, poxa, né, ela, pela cabeça, ela fala assim, ah, coitado, né, ah, não tem mais jeito, ah, e aí inclusive começa a condicionar a pessoa a ter cada vez menos dignidade, né, a aceitar o pouco que poderia ter e não tem, né. Mas o budismo, se você tiver esse olhar, você consegue cada vez mais ajudar, né, e ver realmente essa condição, ainda assim buscar cada ponto de qualidade para a pessoa ser feliz e todos que estão ao redor também, né, ter o máximo de qualidade quanto a isso. Faz sentido para você? Então nesse vídeo eu falei de 3 perguntas e respostas, né, que trouxeram aqui no YouTube e no TikTok também, para que a gente possa entender um pouco mais. Se você gostou, já clica aqui e compartilha com o pessoal, já dá um like, porque o like ajuda mais pessoas aqui no YouTube ver, né? E se você quer fazer uma pergunta, já coloca aqui no comentário, porque eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Esse aqui é o 6º vídeo, né, sobre perguntas e respostas, e eu espero que cheguem mais de 100, tá bom? Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau!